Thalita, me fala uma coisa, o que mais as mulheres buscam? Olha, com certeza é o famoso preciso perder uns quilinhos. Para colocar a Uhum. calça e não apertar na barriga, não ter vergonha de fazer aquele tchauzinho, sabe? Com certeza é isso. E aí no mercado nós vemos uma diversidade de dietas, umas até prometendo milagres. É, já ouviu falar do jejum intermitente? Tem as dietas cetogênica, low carb, a plant-based. É tipo assim, ó, um buffet livre de dietas. E para separar o joio do trigo e a gente entender tudo sobre emagrecimento, nós trouxemos aqui no Saúde em Diálogo a nutricionista Fernanda Pellegrini, que vai falar tudo sobre esse assunto. É, mas antes da gente entrar no assunto, aproveita para curtir esse vídeo, para compartilhar, se inscrever no canal, para que o nosso canal se fortaleça cada vez mais. Vamos junto? Vamos. Fernanda, obrigada por ter aceito o nosso Obrigada a convite. você. Seja bem-vinda ao Saúde em Diálogo. Muito obrigada. Muito bom ter uma Nutri para falar desse assunto tão legal com a gente, né? Um assunto que nos interessa. Assim, eu acho, né, que interessa um pouquinho no emagrecimento. Quem que não gosta? Quem que não Toda quer? mulher, né? Toda mulher. E aí, antes de entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e como é que é o seu trabalho como nutricionista. Meu trabalho como nutricionista já vem há 20 anos em clínica. E aí a gente vai entendendo, né, o que a gente gosta de trabalhar, para que lado a gente vai. Então eu me formei em nutrição clínica funcional, depois fui para nutrição esportiva. Na nutrição esportiva eu me encontrei ali naquele momento, naquela fase da minha vida, mas depois eu fui entendendo que eu queria trabalhar um pouco mais profundo, né? Tanto ter um olhar não só ali naquele físico, mas também entender tudo o que acontecia e como que a gente podia conquistar um físico através da saúde. E aí a gente, né, nessa eu fui fazendo outras especializações, fiz especialização em modulação intestinal, e aí encontrei minha paixão, que é a saúde da mulher. Acho que a gente, né, gosta sim. de fazer tudo com a gente. É. Então, foi nesse momento aí que eu entendi que a maturidade, né, trouxe um pouquinho disso para mim, e eu entendi que a saúde e o emagrecimento, eles têm que andar sempre juntos. Com Então, é certeza. isso que eu trago para o meu consultório e para os meus pacientes. Bacana. Que legal. E agora para a gente conversar com chave de ouro, de ouro. A pergunta do quê? Pergunta de milhões. Fernanda, me fala, por que é tão difícil emagrecer? Na verdade... Olha, senti o coração acelerar agora. Meu Deus, é agora, prepara. Isso aí e assim, a gente espera, né, milhões de respostas, e na verdade é uma coisa muito simples, né? Ninguém engorda e chega no seu peso máximo, por exemplo, eu tô 20, 30 quilos acima do meu peso de uma hora para outra. E eu acho que esse é o principal problema do emagrecimento, que as pessoas não encaram o emagrecimento como um processo. Encaram sempre com imediatismo. Então a gente tem sempre aquela coisa, eu preciso emagrecer para amanhã. E aí, nessas horas que vem as loucuras. Então você demorou 10 anos ali numa rotina, numa vida, numa situação, num contexto totalmente alimentar e de estilo de vida desequilibrado, e de repente você quer, em 2 semanas, mudar tudo. Tá errado isso? Pra mim tava tudo bem. A gente às vezes até consegue. Uma festa, a gente pensa, tem festa de não sei quem, tem o casamento, em 2 semanas a gente quer tudo. É a hora que você olha no espelho e você fala assim, poxa, não entro mais em nada, não tô feliz. E aí por trás, às vezes, tem muitas outras coisas, né? Tem alterações humorais, outros problemas que a gente, né, tem associado ao ganho de peso. E a questão é, a gente consegue emagrecer, né, em 2, 3 semanas. Existe estratégia para tudo. Hoje a gente tem remédio, a gente tem dieta, a gente tem possibilidade para fazer isso. O problema é se manter. Eu acho que o grande X da questão é esse. As pessoas, elas querem um resultado imediato, fazem de tudo para esse resultado acontecer, e esse de tudo muitas vezes ultrapassa a saúde, o que é palpável na rotina das pessoas, e não se consegue manter. E aí vai virando aquela bola de neve que a gente não consegue achar aí um ritmo e conseguir manter uma rotina que você se encontre, que você tenha prazer em fazer junto com o processo de emagrecimento. Agora, Fernanda, eu entendi que você falou que o emagrecimento é um processo, então quando a gente pensa em processo, a gente sabe que vai levar um tempo, não é tudo de um dia para o outro. Mas imagina para a pessoa que está ouvindo agora, eu também me considero essa pessoa. Pensei em dieta, pensei em emagrecimento, pensei, vou passar fome.
Quem não pensa, quem não associa emagrecer com dieta, com cortar alguma coisa, cortar o seu prazer, entrar amanhã, a partir de amanhã muda tudo. É isso que a gente sempre associa. E na verdade é esse que é o problema. Eu sempre gosto de trazer, quando o paciente chega e senta na minha frente e está acima do peso, a frase diferente, né? O que te engorda? Então, primeiro a gente entender, e esse paciente também tem essa clareza, do que está engordando ele. Então, será que é o carboidrato? Será que é a janta? Ou será que é aquele docinho? Ou será que é um fast food que está entrando num dia errado? Ou será que é um final de semana que está pesado demais? Então, muitas vezes a gente já associa o emagrecimento com retirar. Sim. E, na verdade, a gente tem que associar primeiro com elencar o que está engordando. E emagrecimento, ele não é simplesmente baseado, óbvio, principalmente comida, mas a gente não pode olhar o emagrecimento só na base da alimentação. Existem muitas outras reações, muitos outros contextos que influenciam uma pessoa estar acima do peso. Então, quando você pega uma pessoa que já está ali com mais de 10, 15 quilos acima do peso dela, essa pessoa com certeza ela tem não só uma alimentação que não está legal para ela, mas também um estilo de vida que não está legal e também já tem alguns comprometimentos metabólicos. Então, muitas vezes o emagrecer, ele não é um olhar só para a alimentação. A gente tem que olhar para como está a parte de sedentarismo, sono, a questão da relação de nutrientes. Intestinos também, intestino, né? Totalmente. Então, se fosse só assim, acertar, tirar e pôr de comida, seria muito mais fácil. Em alguns momentos só isso. É um ajustezinho. Às vezes é um ajuste pequeno. Exato. Mas tem momentos que você precisa realmente de ter esse olhar amplo para entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Que a gente precisa entender que existem outras questões e que é o que muitas vezes as pessoas trazem. Poxa, eu já parei de comer, já tirei tudo e mesmo assim não consigo emagrecer. E às vezes não é o tirar, né? Às vezes não é uma continha de 1 mais 1 igual a 2, né? Se fosse, a gente já estaria, né, com todo mundo magro. E infelizmente, alguns profissionais trazem muito que o emagrecimento é isso, você tem que comer menos do que você gasta. Isso é o clássico, né? Como se fosse muito fácil, né? Não. Coma menos do que você gasta. Exato. E na verdade, a gente até em algum momento, quando você tem ali 20 anos, seu metabolismo está lá em cima, bombando, se você faz uma restriçãozinha, a gente emagrece rapidinho. Mas quando você já passou por toda uma vida fazendo dietas, quando você já não entende mais ali, só olhando ali a quantidade e de repente não prestando atenção na qualidade do que está comendo, né? Eu sempre falo assim, uma maçã e um brigadeiro, eles são a mesma coisa, né? Agora, a gente falar que eles têm a mesma caloria? Tem. Mesma quantidade de carboidrato? Tem. Mas o que aquele brigadeiro faz no seu corpo? Nutrientes, né? E o que aquela maçã faz? Então, quando você come uma maçã, você vai estar nutrindo o teu corpo de vitaminas, o teu intestino de fibras, você vai estar dando uma caloria, uma glicemia, uma glicose fracionada, uma energia fracionada. É totalmente diferente do que você comer um açúcar simples. Então, quando a gente pensa em dieta, emagrecer, preciso cortar, será que é só o cortar? Será que não é olhar para a sua qualidade do que come? Será que não é rever alguns hábitos de vida também? E entender que existe uma questão muito maior do que só olhar ali para retirar em si e alguma refeição. Passando fome, né? Exatamente. E a gente vê que tem vários tipos de dieta, né? É low carb, cetogênica, plant-based. Milhões. E como que elas funcionam e qual é a melhor? Existe uma melhor? Enfim. Existe dieta para determinados momentos de uma fase de um emagrecimento e respeitando a individualidade. Todas essas dietas que a gente fala, plant-based, o jejum intermitente, né, que é uma estratégia, a low carb, a cetogênica, elas são dietas que tiveram um embasamento científico, que tiveram resultados importantes para a redução de peso, e isso foi, né, estudado e comprovado. A questão
é que, primeiro, quando a gente olha uma pessoa, a gente já não vai de cara pensando assim, essa pessoa precisa de dieta. A gente, como a gente estava falando, a gente precisa primeiro entender o que está engordando, quais são todos os gatilhos que levam essa pessoa ao ganho de peso, se ela está fazendo atividade física ou não. E aí, quando a gente pensa no emagrecimento, emagrecimento é processo, não é uma coisa de um dia para o outro, não é só uma estratégia. Então, o paciente sentou na minha mesa, ele dificilmente sai com uma dieta. Ele sai com uma organização do dia alimentar dele. Vamos eliminar tudo que está engordando no teu dia, vamos organizar os horários da sua refeição, vamos melhorar a qualidade de nutriente. E aí, quando esse paciente já está com uma fome mais controlada, quando essa pessoa já está encarando a alimentação ali com mais prazer, dentro de um contexto de uma alimentação mais saudável, algumas estratégias são muito interessantes. Então, por exemplo, a dieta low carb é uma estratégia que é muito eficiente no emagrecimento, é fácil, mas também não é para todo mundo. Vamos pensar aquele pessoal falso magro, né? Aquelas meninas que tem aquela gordurinha ali, mas não tem nada de músculo. Essa pessoa, se a gente tira carboidrato dela, ela não vai nem para frente nem para trás, aquela gordurinha fica ali parada, porque na verdade o que vai ajudar ela é o aumento da taxa metabólica através da musculação e do ganho de massa. A gente tem a dieta cetogênica, que é uma dieta maravilhosa para melhorar a resistência insulínica, pré-diabetes, a pacientes com lipedema. Então tem algumas estratégias, alguns pacientes específicos, né, para essa dieta que tem uma resposta legal, mas é uma dieta que demanda uma dedicação do paciente, é uma dieta extremamente restritiva, então uma dieta baseada aí totalmente em gordura e proteína, uma exclusão muito importante de carboidrato, que muda também uma rotina, a pessoa tem que estar preparada ali para fazer essa alimentação. É uma dieta que no começo ela te traz às vezes um mal-estar, não é todo mundo que se adapta. E tem pessoas que estão preparadas naquele momento, e isso cabe ao profissional que está passando a dieta, por isso que a gente fala, não faça dieta, espera alguém te indicar. Cabe ao profissional entender se aquela dieta para aquele paciente naquele momento é interessante. Porque muitas vezes ele não vai dar conta, isso vai gerar uma frustração, isso não vai gerar uma resposta positiva. E às vezes aquela dieta, por exemplo, se eu pego um paciente que tem uma dislipidemia importante, uma gordura de fígado, não é um paciente que cabe fazer uma dieta cetogênica, né? Então a gente tem perfil de paciente que conta-se muito, tem paciente que não está preparado para uma restrição importante. E tem paciente que a gente tem que saber qual que é a dieta que cabe a ele e o momento também, e lembrar que a dieta, ela não é aquilo que vai emagrecer, ela é uma estratégia para o emagrecimento. Uma pessoa, ela pode passar até por diversas dietas no processo, né, em diversas fases. Mas não é a dieta, não é ficar sem carboidrato que vai te emagrecer. Até porque dá para fazer os ciclos das dietas com a mesma pessoa, né? Se cabe, a gente tem sempre o grande problema do emagrecimento é o período de platô, né? Que a pessoa ela estagna. Isso é algo que a gente também já previne durante o processo. Chega um ponto que a pessoa perde peso, mas chega uma hora que ela para. E é nesse momento que cabe entrar com uma restrição. Porque realmente, você comer menos, né? Mulheres, por exemplo, na menopausa, elas precisam em algum momento trabalhar com restrição alimentar porque a taxa metabólica delas diminui. Então isso é fisiológico. Então a restrição para elas é importante. Mas tem que entender o contexto, o momento que faz, e não já começar com uma dieta no meio da bagunça, que não dá certo, só faz essa pessoa ter uma queda metabólica, né, que é um dos grandes problemas aí do reganho de peso. A gente fica fazendo restrição, em cima de restrição, em cima de restrição, perdendo massa muscular, e aí nesse momento você começa
acabar com a sua taxa metabólica, gastar cada vez menos calorias. E aí você vai colher coisas ruins ao longo dos próximos meses, talvez anos, né? Você fica com reganho de peso muito rápido. Aquela pessoa assim, que ela faz a restrição, ela tá lá com gasto de 2.000 calorias, ela faz uma restrição e o nosso corpo ele é muito inteligente. Ele vai sempre caindo, né, essa taxa metabólica. Então, você fica ali numa dieta restritiva em muito tempo, o teu corpo ele começa a gastar o que você está oferecendo. E aí você sai daquilo, você ganha o dobro de peso. E é por isso que as pessoas ficam nesse efeito ioiô. Né? E é isso que a gente tem que trazer desse erro de achar, de atrelar sempre o emagrecer com muita restrição. Sim. Né? Então, e às vezes a restrição tem que ser adequada. E o jejum intermitente, que está famoso, já tem um tempo que ele está famoso, aí geralmente começam, eu vejo uns movimentos assim na internet, vamos começar o jejum intermitente, aí você vai lá... Às vezes é até polêmico, né? Super polêmico. Tem Instagrams, né? Tem pessoas que trabalham só com jejum. E eu, particularmente, eu gosto muito. Eu acho uma estratégia que tem eficiência comprovada, que realmente traz impacto não só no emagrecimento, mas num contexto metabólico. Então, a gente tem muita melhora aí de vários parâmetros de marcadores, tanto inflamatórios quanto de rejuvenescimento, insulina. Então, é uma estratégia que a gente pode colocar numa rotina alimentar quando a pessoa se adapta bem, tranquilamente, e ela levar para a vida, porque realmente traz benefícios. Mas, como tudo na vida, não é para todo mundo. E de quanto tempo esse jejum, mais ou menos? Porque eu sei que tem de 12, 16, 18, até eu já vi gente fazendo por 60 horas. A gente tem vários modelos, né, vários protocolos, mas o que é mais utilizado e o que eu acho que é mais fácil das pessoas conseguirem fazer é o que gira de 14 a 18 horas, que é um jejum que normalmente a gente termina, né, jantando e vai tomar ali, vai fazer a próxima refeição no almoço, por exemplo. Tem pessoas que gostam de tirar o jantar e fazer a refeição no café da manhã. E aí isso pode ser adaptado a cada um. Mas você fazer esse intervalo, né, de 14 a 18 horas. Não precisa ser todo dia. Não é uma prática que é indicada para ser todo dia, porque ao contrário, ela tem que ser espaçada. Porque qual que é a função do jejum intermitente? É você trazer um choque dar um susto no seu corpo. É você estar ali sempre numa oferta constante de alimento para o seu corpo e ele de repente ter uma privação ali pontual em que ele fala, para onde eu vou correr? E a gente vê aí nesse momento uma otimização da gordura localizada. Então é uma estratégia interessante. Mas o paciente para fazer, né, a pessoa para fazer o jejum intermitente, ela tem que estar com uma compulsão controlada, ela tem que estar numa rotina alimentar legal, e é algo que eu vejo ser usado de uma maneira muito errada, que as pessoas usam o jejum para compensar jacadas. Sim, né? Então, eu comi uma pizza ontem, amanhã eu vou fazer jejum. E é aí que você fica descontrolado no apetite. Eu acho que para você entrar no jejum, você tem que ter feito o pré muito bem feito. O dia anterior tem que ser perfeito. Você tem que estar numa rotina. Então, normalmente, eu sempre falo para o paciente fazer jejum durante a semana, no meio da semana, no máximo de uma, 2 vezes na semana, para você ter uma restrição calórica ali, naquela semana do paciente, e aquilo ser algo pontual que ele vai ter um benefício. A partir do momento que o paciente se adapta ao jejum, ele não tem mais efeito. O jejum ele só funciona numa situação de não adaptação a ele. Aquela pessoa que tem aquele hábito de acordar, não tomar café da manhã e só almoçar, ela é uma pessoa que não tem como você aplicar jejum a ela. Ela já está acostumada. Ela já está acostumada e normalmente o jejum inadequado, ele faz uma alteração no metabolismo de cortisol, que é um hormônio de estresse. Então a gente piora outros fatores quando você vem com o jejum utilizado de uma maneira errada. Então é isso, tudo na vida a gente tem a pessoa que cabe aquele tratamento, o momento certo
tem que entender o contexto. Não existe uma regra, um parâmetro, uma dieta para todo mundo. Fer, agora me fala, e aquele pãozinho com manteiga, aquela pizza que a gente tanto gosta, que é cheia de carboidrato, e o carboidrato realmente é um vilão? Existe assim um ponto de vista, né? Quando a gente olha de maneira geral, não dá para falar que carboidrato é vilão. A gente precisa de carboidrato, a gente precisa comer todo dia a maior fonte de energia do nosso corpo. Então, crucificar esse alimento e colocar ele como principal responsável pela obesidade que a gente tem hoje na sociedade não dá, tá longe disso. Sim. O problema é que dentro dessa classe de carboidrato, a gente tem pãozinho, a gente tem o docinho. Justo que é. Bendito. E assim, vamos ser sinceras, né? A pessoa, quando ela tá num nível de obesidade importante, ela não é porque ela come um pãozinho na semana, né? Não é porque ela tá comendo um doce no final de semana para matar uma vontade. A obesidade, o excesso de peso, ele vem por uma rotina inadequada. Essa é a grande questão. Não é uma coisa que você faz, é o que você está fazendo numa constância. E aí, quando você tem esse grupo de carboidratos priorizado no seu dia, então todo dia entra o pãozinho, entra ali, troca uma janta por um lanche, tem um docinho, né? Tem os açúcares que a gente vê de monte escondido nos alimentos processados. Então a gente fica comendo um monte de coisinha achando que é fit, bolachinha integral, né? O iogurte. E aí a gente está comendo um monte de açúcar. Então esses alimentos, sim, eles são vilões. Então, agora a gente crucificar que, por exemplo, carne vermelha é a causa de doença cardiovascular? De jeito nenhum. Carboidrato causa diabetes? Não. Carboidrato engorda? Também não. Mas a gente precisa entender que o excesso de carboidratos refinados, farinha branca e açúcar, sim, são vilões. Mas e aí trocar o pãozinho pela tapioca? Eu também já li que não adianta nada. Então, e aí a gente tem muito essa coisa, né? O sem glúten é saudável, então ser sem glúten é melhor do que a farinha branca. Se você não tem uma intolerância a glúten, não. Né? E aí a gente vê também muito alimento com apelo sem glúten que é praticamente um carboidrato refinado. Então, a tapioca, ela é um carboidrato refinado. Né? Então, ela é uma farinha branca. E que a gente tem ali um teor de caloria muito grande. Não dá pra gente falar, é melhor pão que tapioca? Não, a não ser que você tenha uma intolerância a glúten. Se for para emagrecimento, não faz diferença nenhuma trocar o pão pela tapioca. Não faz. Tá, eu também já ouvi dizer, mais uma dúvida, que uma cerveja equivale a um pãozinho francês, é isso? De calorias ali? Equivale, e aí a gente... me dá tristeza saber dessas coisas, gente. Equivale e... Era a sua cara. Eu não tomo pão, mas tomo cerveja. E assim, o álcool, ele tem outros fatores que eu posso dizer que ele é pior até que seu pãozinho. Meu Deus do céu, vou sair dessa conversa aqui agora. A gente pensa em dá um álcool, lencinho. Mas assim, é isso que eu falo também. Eu acho que tudo é um equilíbrio. Você tem uma rotina saudável, você não vai colocar uma cerveja na sua rotina diária, não é uma coisa que você, né, um final de semana. Então você pode ali equilibrar, de repente, então, no final de semana sim, você segura em algumas refeições seu carboidrato, porque você sabe que você vai tomar sua cervejinha que você gosta, seu vinho. O problema é que o álcool na rotina, no dia a dia, ele vai trazer aí prejuízos em outras questões intestinais, então ele acaba com a nossa flora, e ele traz um prejuízo aí de questão hepática e de edema, né? A cerveja, principalmente, ela traz uma distensão também abdominal, né? Ela leva a uma fermentação. Então, tem muito mais, né? Não é relacionado só ao ganho de peso em si, né? Não. E aí, até quando a gente fala, é pior que o pãozinho e tal, tudo é aquela coisa, né? A balança. Sim. Mas o álcool, ele tem um prejuízo importante para o nosso organismo. Bom saber. E outra dúvida que eu tenho é em relação àqueles pós e as cápsulas termogênicas. Ela acelera o metabolismo, certo? Sim. Elas são boas, elas funcionam, não é para todo mundo. Queria que você me falasse um pouquinho delas também. A gente
tem muita coisa boa e também muita coisa ruim no mercado. Então, sempre procurar um termogênico que tenha selo de certificação, para eu entender se aquele termogênico, né, não tem só ali cafeína ou alimentos substâncias permitidas, porque tem muita coisa ali que pode fazer mal para uma pessoa que não sabe que tem uma arritmia ou que tem algum problema cardíaco. Mas, de maneira geral, o termogênico ele vem com essa pegada de aumentar o nosso gasto energético. Mas eu falo que o termogênico ele é como uma cerejinha num bolo. Não adianta você ter ali uma cereja linda, maravilhosa, com o bolo todo ruim, desmanchado, sem formato ou ruim. Você precisa ter um metabolismo ativo, queimando calorias, seu metabolismo energético funcionando para você ter um termogênico que vai fazer efeito. Para virar alguma coisa extra. Exatamente. Né? Não adianta a gente tomar um termogênico se eu estou ali com deficiências nutricionais. A gente aprende na escola, né? Ciclo de Krebs. Alguns não vão lembrar, mas assim, na maioria a gente vê ali que para a gente gerar energia, a gente precisa de complexo B. Complexo B está em fruta e verdura. Na sociedade hoje, 30% apenas das pessoas comem a quantidade que precisa-se de fruta e de verdura por dia. E qual é a quantidade? A gente precisa de 6 porções de vegetais e frutas no dia. Em torno, quando a gente fala assim de uma boa quantidade, é comer bons pratos de vegetais no almoço e na janta com uma variedade mínima aí, né? Então, eu falo que tem pessoas que não comem nem uma vez no dia verdura. Você pergunta para a pessoa, eu como, mas a pessoa, às vezes, ela come um alface no almoço e olha lá. E é sempre o mesmo. Ou come, às vezes, a mesma fruta. Eu como fruta, mas come só banana. Todo dia a mesma coisa. Né? Ou só banana e mamão. Né? Variar é importante. Variar e, ao mesmo tempo, ter também uma frequência. Né? Você tem que comer pelo menos 3 frutas no dia, vegetais crus e cozidos no almoço e na janta. Você não precisa variar todo dia, mas na semana você comprar grupinhos diferentes aí no mercado. E aí, como a gente quer gastar caloria se a gente está totalmente deficiente de vitamina, de minerais, e um corpo que não tem complexo B, que não tem zinco, que não tem magnésio, não está funcionando direito. E aí você vir com termogênico é rasgar dinheiro. E tem gente que acha que para emagrecer tem que parar de comer fruta, porque fruta tem açúcar, né? Tem açúcar. Aí só piora a situação. E aí, tem profissional que ainda embasa isso, né? Então, as mídias também trazem muita desinformação. A fruta em si, ela tem fibra, nutriente e o carboidrato, vamos falar, né? Quando a gente coloca a fruta batida na forma de um suco, a fruta assada, a fruta desidratada, aí sim a gente vai concentrar ali uma quantidade de frutose que em alguns momentos pode minar um pouquinho o processo. É aquela pessoa que vive ali comendo toda hora, por exemplo, frutas secas, toma muito suco de fruta. Agora dizer também que é porque ela toma um suco de melancia no dia que é o que engorda ela, e que é melhor ela não tomar nada do que ela ser a única fonte de fruta que ela tem no dia. Uma pessoa que não come nada, toma um suco de melancia, é melhor do que ela não comer nada, entendeu? De vegetais ou de frutas. Então, é aquilo de novo, é o sensacionalismo, é toda a questão. Mas quando a gente pensa em termogênicos, a gente tem muita coisa legal, a gente tem o guaraná, a gente tem a cafeína, a gente tem a pimenta preta, que ajuda, que traz bastante. Um termogênico que eu adoro usar na forma principalmente de chá é o chá verde. Mas tem isso também, tem pessoas que não podem tomar, pessoas com ferritina alta, hipotireoidismo não é indicado chá verde. Pessoas que são muito ligadas, muito estressadas, que têm insônia, não podem ficar usando cafeína. Então aí usa um termogênico, dá um tiro no pé, ao invés de melhorar a energia, piora. Então tem toda essa... Tem que ter uma orientação, né? Tem. E a gente vê as pessoas comprando... Qualquer coisa. Isso é verdade. Com um apelo, né? Sim, e assim, a gente sabe que é difícil emagrecer, até para os jovens não é tão fácil emagrecer,
Mas quando a gente entra na menopausa, daí tudo piora. Aliás, vou falar um pouquinho antes. Antes, a gente faz antes, 40. Depois dos 40, o negócio muda. Não que eu parece tenha vira- essa idade, sou jovem. Sim, tá bom. Mas para Todas aqueles nós que aqui. quarentaram, assim, já é difícil. Minhas amigas que fizeram 40, Minhas amigas já falam. elas já falam que tá muito difícil. Muito difícil. E sim, por que engorda tanto na menopausa e pós-40? E isso não é algo assim que muita gente fala assim, a fulana, né, ganhou peso e tá dando desculpa aí que é a menopausa, né? Porque fez 40 e realmente é fisiológico. A menopausa, ela basicamente é a queda do estrogênio, né? A ausência do estrogênio. Mas ali nos 35 anos, então é isso que a gente fala, né? A menopausa, ela não é uma coisa assim que dos 50, vira tudo, né? Ali nos 35 anos, a gente já tem uma queda de estrogênio. E nos 40, a gente já tem outra queda. Então, essa redução, né, e toda queda estrogênica, ela traz reflexos, né? Então a gente vai ter alteração, toda vez que a gente tem diminuição dos nossos hormônios, a gente tem uma alteração na sensibilidade à melatonina, então interfere ao sono. A gente tem uma mudança na mobilização do nosso tecido adiposo. A gente vai ter uma alteração de microbiota. Então tudo isso leva, sim, ao ganho de peso. E não é algo ali que engordou do nada. A mulher na menopausa, a gente tem um estudo que traz que no primeiro ano da menopausa existe uma média de ganho de 8 quilos nas mulheres. Verdade. Então não é uma coisa assim simples. A menopausa, ela não é doença. Essa é uma grande questão que a gente tem que colocar, né? Porque parece que entrou na menopausa, ou tá chegando na menopausa, pronto, minha vida vai acabar, vai engordar. Exatamente isso. Vai ser o problema é como que a gente chega nessa menopausa. Então, por isso que aí vem a questão dos 40, né? Você não começa a engordar com 50 no ano que você não tá, você tá engordando já. E aí, de repente, depois que você entra, o negócio parece que desanda de vez, porque realmente teu metabolismo vai lá embaixo, você para de gastar energia, você tem uma queda de síntese proteica, então você tem um metabolismo que fica lento. Mas esse preparo, como a mulher chega na menopausa, é o que vai fazer diferença para como ela vai responder a quando virar quando realmente mudar esse ciclo. Na verdade, a gente vê ali a mulher, ela muitas vezes tem algumas mulheres que elas chegam na menopausa e elas não percebem, elas falam, passei. E essa mulher normalmente é uma mulher que já está fazendo atividade física, que não chegou na menopausa obesa, né? Que já veio com uma rotina legal, tá bem nutrida, tá com uma rotina de sono, de estilo de vida bacana. Então, não precisa ser aquela pessoa maravilhosa, super saudável, mas existe mulheres que não sentem. E você se preparar na perimenopausa, que a gente fala que é a partir dos 40, aí, quando começa já a ter essa redução para a menopausa, é extremamente importante para você não sentir com tanto impacto. Mas que a gente ganha peso e que existe uma facilidade é real. E aí, na mulher menopausada, a gente tem as estratégias para conseguir controlar esse ganho de peso. Então, melhorar esse perfil de antioxidantes, às vezes vir com restrições calóricas estratégicas, o jejum intermitente é bem interessante, aumentar o teor de proteína, né, adequar o teor de proteína dessa mulher para ela também conseguir otimizar essa massa muscular. A própria atividade física, a musculação aí se torna essencial. Cuidar do intestino, então tem vários fatores em que a gente vai trabalhando para conseguir controlar e não deixar esse ganho de peso aí se extrapolar. Porque o ganho de peso é uma das coisas que acontece ali na menopausa, né? Talvez o que a mulher mais se incomoda, mas tem tantas outras queixas, né? Então, saber se preparar, acho que isso é tão importante da gente falar aqui, né? Saber se preparar para passar por esse período, né? A gente fez um vídeo sobre menopausa, eu lembro, né? A gente estava falando lá que mais de 30% da nossa vida vai ser na fase pós-menopausa. É muita coisa, né? Levando em consideração a expectativa de vida da mulher no Brasil. Então, acho que a gente tem que se cuidar
cuidar mesmo. Exatamente. Agora eu queria entrar num tema polêmico com Sim. você. Porque a gente está falando aqui da abordagem nutricional, a da suplementação, mas e os medicamentos, aquelas famosas canetinhas emagrecedoras, super parecem polêmico, milagrosas. que parecem milagrosas, e aí eu queria que você falasse um pouquinho delas pra E não gente. tem como fugir desse Não. assunto, né? A gente está tendo um boom aí, as pessoas estão usando sem orientação Maneira indiscriminada, médica, muita gente usando sem necessidade. Mas assim, são medicamentos que eles têm uma eficiência importante. E para alguns pacientes, para algumas pessoas, eles são fundamentais para o tratamento. Não dá para a gente dizer que é tudo ruim, não funciona, e depois quando fica... Não, existe uma questão importante aí do Ozempic, das canetas de maneira geral, que é melhorar o perfil de insulina, que é um dos grandes fatores desencadeantes de diabetes e da obesidade, e que esse controle da compulsão alimentar para alguns pacientes é algo que talvez sem medicação fique muito difícil. E aí o estilo de vida, a qualidade de vida dessas pessoas realmente melhora. O problema é que muita gente usa, primeiro, sem entender que o que fez ela engordar, né, não é o aumento do apetite, e sim a alimentação e a rotina de vida que ela tinha. Então, quando a gente fala, e isso eu vejo muitos profissionais também chamando atenção, vai usar caneta, vai usar uma medicação que vai tirar o seu apetite, use isso ao seu favor. Claro. Então, vá fazer atividade física, melhora a sua alimentação, coma alimentos que de repente você não conseguia comer porque não sentia saciedade, tira gordura, porque a pessoa, na verdade, ela tem enjoo, ela não consegue, ela tem repulsa de alimento. Então, dentro do que ela vai comer, ela tem que comer saudável. Tem que escolher, né? O que a gente vê é o contrário, as pessoas não comem, e muitas vezes, que também a gente vê isso na cirurgia bariátrica, por exemplo, as pessoas, o pouco que comem errado, comem ainda o que dá prazer. Né? Então, elas usam a medicação, emagrecem muito, mas elas não mudam o estilo de vida. E uma hora precisa parar esse medicamento. Né? Esse medicamento a longo prazo, ele traz consequências. Não dá para usar para sempre. Eu conheço gente que usa... Também tem pacientes que não conseguem fazer o desmame, que usa há mais de 3, 4 anos, e aí o uso prolongado dessa medicação, sem uma mudança de estilo de vida, de alimentação, pode trazer inclusive o diabetes para quem não tem. Entendi. Então ele tem efeitos colaterais. E eu já ouvi falar também que o uso dessas canetinhas faz a perda de peso, né, muito grande, perde massa muscular. Sim, isso. Né? Então é um grande prejuízo perder, porque a gente quer perder gordura e não massa muscular. E é um dos principais pontos que a gente pega aí na questão do uso de Ozempic, desses outros análogos de GLP-1. Por quê? Isso está, inclusive, colocado ali, está registrado na pesquisa, na principal pesquisa científica desses medicamentos, que existe uma perda de massa muscular que vem junto. E controlar essa perda de massa muscular durante o uso é extremamente importante. E a gente tem um protocolo, né, uma referência de qualquer processo de emagrecimento em que você perca mais de 30% da sua massa muscular, já é prejudicial. Já não é um emagrecimento vantajoso para você, porque você vai ter uma taxa metabólica diminuída que você não vai conseguir recuperar. Então, a gente está falando de pessoas que perdem aí 8, 10 quilos de massa muscular. Como você vai recuperar isso depois com 40 anos? E depois, para emagrecer, vai ficando cada vez mais difícil. E aí, é aquela pessoa que não consegue ficar sem a medicação, vai virando uma bola de neve, porque vai precisando cada vez de mais doses e vai chegando um momento que essas doses não fazem mais efeito. Esse é um ponto, né? As pessoas, mesmo que precisam, não usarem, não fazerem um uso adequado, né? Não unir útil ao agradável. O outro ponto são as pessoas imediatistas, né? Que falam, eu estou não estou gordinha, estou com sobrepeso, olhei ali, não estou feliz com o que eu estou vendo, vou ali na farmácia e vou comprar, né, a medicação, vou me aplicar. E aí a gente está falando de pessoas que precisam às vezes perder 3, 4 quilos. E essas pessoas também vão fazer uma bela de uma bagunça
no metabolismo delas. Essas pessoas muitas vezes vão ter mais consequências do que aquelas que realmente precisavam, né? Porque mesmo que não tenham tanta gordura, podem ter aí uma alteração nesses hormônios e terem efeitos colaterais depois quando vai ganhar de novo, porque a fome vai voltar. Com certeza, porque não fez a reeducação realmente alimentar. Então é essa questão, é trazer, e eu acho que isso vai também muito da mídia, de como está sendo colocado, de como também alguns profissionais trazem, que é importante a gente fazer uso de qualquer medicação atrelada aos bons hábitos, à mudança do estilo de vida. Eu acho que essa é a mensagem, uma das mensagens que a gente pode deixar aqui, né? Aproveitar o momento. Se vai usar o medicamento porque foi lá prescrito pelo médico, aproveita, né? Faz esse momento valer na tua vida, né? Então porque isso eu já ouvi de usuário da canetinha. Parei de ir na academia porque eu estava emagrecendo muito. Estava me achando. Foi o relato que eu tive. Mas a gente também vê com o uso dessas medicações sem uma base alimentar legal, a deficiência importante de nutrientes, né? Então, existe realmente essa queda de energia nos pacientes que fazem uso já crônico, né? Uma queda do humor também. Essas pessoas começam a ter uma questão moral. Queda de cabelo também, né? Queda de cabelo. Existe agora o Ozempic Hair, que é o falado, porque o Ozempic Face a gente já conhece, né? Você perde a gordurinha aqui do rosto, mas o Ozempic Hair é por causa da desnutrição, por causa da falta de micronutrientes para causa de cabelo. Mas você vê onde chega, né? Você fazer uso, você precisar tomar um remédio, tomar outro remédio para, entendeu? Exatamente. Para dar conta do que você precisa, né? Então tem efeitos colaterais. As pessoas não podem deixar de entender isso. Tem muita gente também que tem uma relação horrível com a comida, no sentido no sentido emocional, precisa da comida. E quando usa um alimento que, né, você tira aquilo dela, que ela perde aquele prazer que ela tinha, muitas vezes essa pessoa tem alguns problemas emocionais durante esse tratamento que ela não associa. Então existe consequências aí com o uso, não é uma coisa banal, né? Tem que tomar muito cuidado. E agora a gente tem o ponto daquelas pessoas que têm compulsão alimentar, né? Que aí E que tipo de estratégias você utiliza para essas pessoas que não têm controle sobre a comida? A compulsão alimentar, ela pode ser uma compulsão que venha por uma deficiência alimentar. Então, aquelas pessoas... Isso é muito comum. A pessoa fala assim, nossa, eu não consigo me controlar, tenho uma vontade de doce horrorosa, eu preciso comer doce todo dia. A hora que eu me vejo numa barra de chocolate, a hora que você pega o dia dessa pessoa... Normalmente é uma pessoa que não toma café da manhã, é uma pessoa que não come carboidrato direito, é uma pessoa que fica muito tempo em jejum. E aí o corpo pede para ela comida, glicose, né? E a forma do corpo pedir vai comer um carboidrato, rápida, vai comer um açúcar. Então a vontade de doce... Primeiro, a gente tem que olhar o dia alimentar dessa pessoa para entender se não está faltando o carboidrato correto, né? Tem muita gente que faz essa troca, assim, que eu falo, vamos parar para pensar, né? E a pessoa fala, realmente, eu tirei o carboidrato da janta, mas come doce. No lugar. Eu tirei o meu pãozinho querido, tô lá sofrendo porque eu tirei o pãozinho querido, mas come doce, né? Ou mesmo faz trocas, tira alimentos, mas colocam outros, né? E aí você tem essa compulsão pela deficiência de carboidrato, às vezes deficiência de proteína. Pacientes vegetarianos que não adequam à proteína do dia deles, normalmente são pessoas que têm muita compulsão por doce, por açúcar. Por quê? Porque a proteína, ela traz saciedade, ela lentifica a nossa digestão. Aquela pessoa que tira a carne, mas ela não coloca proteínas vegetais, ela não melhora o perfil de fibra da dieta dela, ela vai ter sempre refeições muito rápidas. E é aquela pessoa que está sempre com muita fome. Então, a gente precisa primeiro identificar erros alimentares para entender se é uma compulsão por falta, né, de macronutrientes,
ou se aí tem a compulsão, que é aquela fome emocional. É aquela pessoa que ela come, mas ela não se sente saciedade, não sente a saciedade. E aí, nesses casos, a gente muitas vezes atrela o tratamento com uma terapia, com outros profissionais em conjunto, porque existe aí uma relação emocional, afetiva com a comida que precisa ser trabalhada. É tipo aquela com o docinho, assim, que a gente olha o docinho ali, a gente ama ele, a gente fica feliz. Que o docinho ali. cai ali pra te acalmar. Parece que ele é um carinho, não parece? Que ele é assim, um abraço. Eu acho que é um chocolate, mas não parece que ele te aquece assim por dentro? Exatamente. Tem gente que cresce num ambiente em que a comida representa um amor para a família. Sim. E é muito comum aqui no Brasil, né? Exatamente, a gente vive nisso, né? Então, você falar não para comida, você talvez fala não, isso totalmente ofende inconsciente. quem fez, né? Exatamente, para o amor da sua mãe, sabe? Então, são questões que muitas vezes vêm lá de trás. A gente vê hoje muita criança, e isso é uma das grandes causas da obesidade infantil, tão carente de prazeres que o prazer dela é a comida. Então, essa relação de prazer com a comida se cria ali na infância. E você leva isso. Então, são coisas que às vezes a gente não consegue simplesmente tratar só ali em melhorar o de alimentar, enfim. Mas existem muitos fitoterápicos que ajudam no tratamento. Eu gosto, adoro. Vai, pode passar a lista aí pra gente já começar a colocar aqui. Já começou a tomar. O própolis é um alimento maravilhoso, um fitoterápico, perdão, maravilhoso para a gente usar na compulsão alimentar, principalmente para mulheres, né, menopausadas na TPM. Então, a TPM tem mesmo essa questão, né, da queda de serotonina. O próprio triptofano. A gente vai ter as fibras ajudando muito, né? Os módulos de proteína também trazendo mais saciedade. Então, tem algumas questões, né? Trabalhar com a ansiedade de alguns pacientes, então, às vezes uma melissa, às vezes ativos que possam trabalhar com esse perfil de acalmar, e aí é óbvio, você vai entender o paciente, você vai entender se ele só precisa realmente de um fitoterápico e se não precisa de um contexto atrás. Então, tem como se tratar, mas primeiro a gente tem que entender o tipo de compulsão. Adorei, muito bom. E agora, toque os tambores. Agora para fechar? Para fechar. Começamos pela pergunta de milhões, vamos fechar com o quê? Toque os tambores. Nutri! Sim! Quero de você agora. A dica de ouro. Entrega tudo, hein? Imagina. Tem uma mensagem, uma dica que você gostaria de passar para as pessoas que estão ouvindo, a dica que possa fazer diferença, a dica de ouro mesmo. Eu tenho. Tentando. Mas quando a gente fala de emagrecimento, eu acho que o importante é você lembrar sempre disso, você não engordou de uma hora para outra. O emagrecimento, ele é um processo que a gente precisa, acima de tudo, se respeitar, colocar sempre a nossa saúde em primeiro lugar. Poxa, eu estou fazendo uma coisa que está me fazendo mal. Você tem que entender que isso é um limite no processo de emagrecimento, porque isso vai te trazer consequências. Mas, acima de tudo, entender que emagrecer é fácil, o problema é se manter magro. E para se manter magro, é rotina. Você só emagrece se mantém magro se você tem uma rotina saudável e uma rotina que te dá prazer. Você tem que ter prazer no exercício que você faz. Esse exercício ele tem que ser prático na sua vida. Ele não precisa ser todo dia, 5 horas da manhã, aquele exercício power. Não, pode ser um exercício, né, 3 vezes é o que eu consigo. E é prático, é o que eu gosto, me deixa bem. Eu como a minha salada, eu como uma fruta, eu como a minha alimentação da minha rotina, ela é saudável, mas ela também me dá prazer. Então, quando a gente consegue entrar numa rotina saudável, e ela pode ser progressiva. Ela não precisa sair do 8 e ir para o 80. A gente pode ir aprendendo a melhorar essa rotina. A hora que a pessoa se coloca numa rotina saudável, muda o estilo de vida, o emagrecimento dela vem como uma consequência. Ela está tão bem que o emagrecimento acontece e assim, tudo melhora, né? E a gente, muitas vezes, está bem, às vezes está lá magro, está lá, né, chegou no peso
e se olha ali e fala, não tá. Ainda não tá. Por quê? Porque tá faltando o estilo de vida, tá faltando o mental, o emocional. E a minha mensagem, se puder picar alguém aí, é essa. Entenda que precisa-se de rotina para se manter magro. Muito bom. Maravilhoso, adorei. Eu também adorei. Mamãe, espero que a gente possa ter impactado aí Com muita gente com certeza. essa conversa, porque emagrecimento, eu acho que ele atinge aí uma grande parte da população, e, inclusive incluindo as crianças, como você falou, na obesidade infantil, e é sempre bom lembrar que a gente é o exemplo para os nossos filhos, então a rotina tem que acontecer, a disciplina com a gente, para que eles possam, então, ter a gente como espelho. E aquela frase, somos o que comemos. Exato. Então, é importantíssimo nos alimentarmos bem, porque é a nossa fonte de energia. É isso aí. E eu também tenho uma frase, hein? Acabei de pensar numa frase aqui, tá todo mundo com frase. Essa frase é muito boa, porque você falou muito de processo. Eu me identifico muito com essa palavra, porque eu gosto de entender as coisas e eu coloco a minha vida, a nossa vida é uma escadinha, né? Então a gente vai subindo o degrau até conseguir atingir nossos objetivos. E teve uma frase que mudou muito para mim, o meu estilo de vida, de buscar saúde, isso lá, alguns anos atrás, uns 5 anos mais ou menos, que foi uma frase que eu li, não lembro aonde, que era o seguinte: daqui 1 ano você vai ter desejado ter começado hoje. Então, o processo de emagrecimento não é daqui 1 semana, não é daqui 2 semanas, mas pense que daqui 1 ano, a gente tem tantos anos pela frente ainda, né? Se Deus quiser, daqui 1 ano você vai ter desejado ter começado hoje. Então, hoje é o dia da mudança, mas vai devagar, porque daqui 1 ano você vai ter olhado, você vai olhar para trás e vai falar, poxa, ainda bem que eu pensei nisso, Exatamente, ainda bem que eu fiz, olha só como eu tô hoje. É isso mesmo. E nada é fácil. Não. A gente precisa abdicar de algumas coisas, mas são ir devagar, ir no seu, né, no que você pode, no seu tempo, no que é palpável, mas a gente... É possível, né? A gente consegue, todo mundo consegue. Isso aí, tá certo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. E obrigado vocês. E se vocês gostaram dessa conversa, compartilhe com seus amigos e não se esqueça, se inscreva no canal. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.